Você já reparou que a gente vive tentando agradar as outras pessoas? A gente tá sempre sorrindo quando a gente não quer sorrir, tá sempre dizendo que tá tudo bem, quando a última coisa que tá é tudo bem. Se a pessoa pergunta mais uma vez, já sai aquela lagrimazinha no canto do olho. A gente tá postando que todo mundo quer ver no Instagram, nas redes sociais e por aí vai. E o mais doido é que a gente dificilmente percebe que tá fazendo isso, né? Fica tão automático. Pra quem não me conhece, meu nome é Sara, eu sou estudante de psicologia. E esses dias eu estava lendo um texto de Skinner na graduação que me levou a pensar justamente sobre essa questão, sobre como o nosso comportamento, mesmo quando ele parece espontâneo, está sendo moldado pelo ambiente e por reforços sociais. Esse texto específico começa dizendo que a gente vive no ambiente, né? Até aí tudo bem, beleza, mas o ponto é que as pessoas fazem parte desse ambiente. Então, meio que tudo que a gente faz, a maneira como a gente age, depende da presença dessas pessoas. No sentido de que a gente não age da mesma maneira quando a gente tá sozinho e quando a gente tá junto com alguém, né, por exemplo. E aí, Skinner diz que um comportamento social é aquele que é reforçado por outra pessoa ou por consequências sociais. Isso quer dizer que a gente não age sozinho, a gente está o tempo inteiro sendo reforçado ou podado pelas outras pessoas. Vou dar um exemplo simples aqui. Sabe aquela pessoa que tá sempre dizendo sim pra tudo, mesmo quando ela tá extremamente cansada, mesmo quando ela parece que não tá nem um pouco afim de fazer aquela coisa? Pode parecer generosidade, assim, na maioria das vezes. Mas o que acontece é que, na verdade, muitas vezes é só um comportamento reforçado. Tipo, ela meio que aprendeu que dizendo sim, que agradando as pessoas, ela recebe aprovação, atenção, carinho de alguma forma. E aí ela continua repetindo esse comportamento, né, para receber esses reforços positivos. Acho que todo mundo já se viu em alguma situação tentando agradar para não desagradar, se esforçando para parecer adequado nas situações e por aí vai, né? Isso fica ainda mais evidente quando a gente para pensar nas redes sociais. Tipo, você posta uma foto, recebe um monte de curtida, de comentário, tem aquela sensação de validação, e é muito provável que você vá repetir esse comportamento, que você vai continuar postando, talvez do mesmo jeito, talvez aumente o número de postagens, né? Porque aquilo foi reforçado. Skinner diz justamente que um comportamento é mantido por suas consequências. E quando essas consequências são sociais, reconhecimento, afeto, atenção, aprovação, enfim, elas têm uma influência especialmente poderosa na forma como a gente age. E aí, me veio na cabeça um texto que eu li um tempo atrás de Francis Wolff, onde ele conta a história do Anel da Invisibilidade. Nessa história, um homem chamado Giges encontra um anel mágico e quando ele gira esse anel, ele desaparece. Então, ninguém mais consegue vê-lo. E aí ele começa a fazer uma série de coisas que ele não faria antes. Ele começa a mentir, roubar, enganar, tudo porque agora ele pode agir sem medo de julgamento, sem punição. Esse texto levanta uma questão interessante, que é o que a gente faria se a gente tivesse esse anel também, né? E aí eu relacionei isso também com o texto de Skinner, porque se nossas atitudes são moldadas por consequências sociais, atenção, aprovação, julgamento, enfim, o que acontece se essas consequências simplesmente somem, né? Será que a gente continuaria sendo quem somos? Ou será que o que a gente chama de personalidade é só, sei lá, um hábito moldado por reforços, né? E eu acho que isso não é sobre, sei lá, ficar paranoico ou preocupados, questionando sobre tudo que a gente faz, mas sobre talvez olhar com um pouquinho mais de atenção e se perguntar se a gente tá fazendo aquilo porque a gente realmente quer, né? Ou se tem alguma coisa ali por trás. O que a gente faria caso de fato ninguém estivesse olhando? Como que a gente agiria nessas circunstâncias? Talvez ali esteja algo que seja realmente nosso. E aí, esse dilema me lembrou duas obras que eu reli recentemente. Uma delas foi Crime e Castigo, do Dostoiévski, que inclusive recomendo, onde Raskolnikov, que é o personagem principal, comete um assassinato. Não é nenhum spoiler, porque acontece logo no início mesmo da obra. E ele comete esse crime acreditando que certas pessoas, incluindo ele, claro,
estariam isentas da moral comum. Ele não é descoberto logo de cara, mas ele desaba por dentro. E o que o corrói não é exatamente a lei, mas um sentimento de culpa, um pensamento repetido, uma crise de identidade sobre aquilo que ele tinha feito. É como se no momento do crime ele achasse que ele estava usando o anel de Gigi, sabe? Porém, ele descobre que mesmo sem punição externa, essas consequências podem vir de dentro. É justamente o que rola no caso dele, né? Principalmente quando se estabelece um conflito ali entre o que a pessoa acredita e como a pessoa age de fato. Isso entra um pouco na ideia principal do texto que a gente está discutindo aqui, em um ponto um pouco diferente, que é, se a gente se molda pelas consequências do ambiente, da forma como a gente age, o que acontece quando essas consequências somem? Que foi o caso de Raskolnikov, né, porque ele não foi punido logo de cara, enfim, ficou tudo bem quanto a isso, mas a noção de certo e errado, essas punições internas continuam rolando dentro da sua cabeça, continuam te observando por dentro. E aí vem o Mersul, que é um personagem de O Estrangeiro, do Camus, livro muito bom também, não sei se vocês conhecem, que também mata um homem na obra. Só que diferente do Raskolnikov, ele não sente culpa. Ele vive uma vida sem muitas emoções, sem busca por aprovação, sem muitos conflitos morais mesmo. É como se ele vivesse num mundo sem reforços sociais. Tipo, nada o comove, nada o afeta. E é justamente isso que é bem perturbador na obra, assim, essa ausência total de conflitos, né? Camus mostra pra gente o que seria um ser humano sem apego mesmo ao julgamento, mas também sem laços com o mundo, com os outros, com sentido no geral. E aí, essas obras, essas visões todas me levaram a pensar que a gente nunca vai estar 100% livre da influência dos outros, né? Mas começar a pensar sobre o que nos move, o que nos freia, nos ajuda a ter um pouquinho mais de clareza no meio disso tudo, sabe? Tipo, talvez o que nos faça humano mesmo seja esse conflito constante entre desejo e consequência, entre querer fazer algo e ter que lidar com os limites da convivência, né? Sei lá, talvez o que nos salve seja não a presença de um julgamento, mas a presença de uma consciência para lidar com esse julgamento, com essas consequências todas, né? Mas, continuando, teve outra parte do texto que eu achei bem interessante, onde ele diz que a gente aprende com instruções. Então, alguém te diz para ser educado, para não chorar em público, para sorrir sempre, você tá ali sorrindo, você tá ali fazendo tudo aquilo, você nem sabe o porquê, mas você obedece. Porque a consequência de desobedecer essas instruções é a desaprovação, o julgamento do outro, e a gente evita isso a todo custo, né? Ele diz que as instruções são formas verbais de controle do comportamento. Então, elas meio que reduzem o número ali de tentativa e erro quando a gente está exercendo alguma ação, alguma atitude, ensinando o que vai ser reforçado, o que vai ser punido a partir daquilo. Isso é bom em certo ponto, porque acelera muito, né, o processo de aprendizagem, mas é um pouquinho sufocante às vezes, né, de estar fazendo algo ali sem nem saber o porquê, muitas vezes, mas tá obedecendo, por medo dessa consequência. E eu acho que o ponto aqui não é se livrar disso tudo. Eu acho que nem tem como a gente viver imune, isolado da influência social. Eu acho que é tentar ir se perguntando mesmo, sabe? Tentar parar para observar, se questionar se, sei lá, essa escolha é minha, esse comportamento me faz bem ou só me dá aprovação? Eu tô fazendo isso porque eu realmente quero fazer isso? Ou porque eu tô buscando a aprovação alheia, ou porque alguém me falou pra fazer e eu quero agradar essa pessoa, sabe? Esse tipo de coisa que a gente tem que ir reparando, se questionando, enfim. E quando Skinner toca nesse ponto, ele não julga um comportamento como certo ou errado. Ele meio que avalia pelas consequências, sabe? Então o comportamento é bom quando ele é reforçado pelo grupo, ou quando ele faz bem para as pessoas do grupo ali. E dá pra gente se perguntar aqui também o que a gente tá reforçando nos outros, né? Porque é uma via de mão dupla. Então será se a gente não tá reforçando um comportamento só porque ele foi útil pra gente em algum momento? Então, esse texto me levou a
parar para observar mais e julgar menos. Observar os outros, mas principalmente a mim mesma. Tentar perceber ali quando eu tô agindo automático, quando eu tô fazendo alguma coisa só porque eu quero agradar mesmo, só porque eu tô buscando reforço, sei lá. E me dar crédito também por essas pequenas escolhas conscientes, né, que eu acabo fazendo nesse processo de percepção dessas coisas todas. Entender e dar tempo quando eu percebo um padrão de comportamento repetido para parar, observar, entender de fato o que tá rolando ali, né? Porque se o ambiente nos molda, talvez a gente possa tentar tornar esse ambiente um pouquinho mais acolhedor, né? Isso entra até no ponto que eu discuti um pouco com vocês aqui no último vídeo, sobre dar nosso máximo para a gente se sentir em casa, onde quer que a gente esteja. Por mais difícil que isso seja, é o que um diga. E, enfim, foi isso, foi só uma reflexão mesmo. É bem comum eu ter esse tipo de insight, de reflexão, quando eu tô lendo os textos da graduação, principalmente. E eu queria saber se vocês estão curtindo, se tá fazendo sentido para alguém. Se você gostou do vídeo, né, curte, comenta, se inscreve, aquela burocracia toda. E é isso, um beijo, até a próxima.